A história da humanidade, ela está escrita. Perdida, talvez, mas nem tanto. A religião esteve sempre presente. O ser humano, em busca de conhecimento, tecnologia, arqueologia, ele vai descobrindo coisas do passado. Então, por onde passou um ser humano, ele deixou marcas na história. Então tem lá vestígios de povos, vestígios religiosos, que nós vamos ver no decorrer dessa série. E então hoje nós temos o conhecimento do passado, porque por onde passa o ser humano, ele deixa ali uma marca, mesmo que ele cuide para tirar. É o que hoje a polícia faz. Vai desvendar um crime, busca detalhes que a pessoa deixou escapar e se descobre. Assim é a história da humanidade. A humanidade passou e deixou rastros. E com a inteligência, a sabedoria, a tecnologia, o ser humano busca e encontra. Então nem tudo que está na Bíblia, no livro sagrado de uma determinada religião, é tudo da história. Aquilo ali é parte. Se você pega um livro sagrado, como a Bíblia, e fica focado só dentro dela, você vai ficar preso. Você tem que abrir a mente. Você tem que buscar novos conhecimentos. Então, no Egito, temos um grande exemplo do uso da palavra ou dos registros das palavras e da religião. A sociedade egípcia é marcada por uma união simbólica entre o Alto e o Baixo Egito. E lá também se consolidam tipos diversos de pesquisa, sendo uma delas os aspectos divinos e, por isso, coordenados e executados pelos sacerdotes. Quando você pega o livro dos mortos, dos egípcios, você vai entender que o Pentateuco, a Torá, é uma cópia dele. Só que quando o livro dos mortos fala que você tem que conhecer para depois da morte você aplicar, porque você vai passar por vários processos e vai chegar uma hora que o seu coração vai ser pesado. Você tem a Torá te dizendo que você tem que aplicar enquanto está vivo, viver o que está ali dentro. Ideias modificadas, redefinidas, religião, mito, culturas diferentes, histórias diferentes. Essa é a humanidade. Na história judaico-cristã, o pensamento ocidental, nós devemos atentar para o fato de que as histórias das tradições têm um caminho, tudo é arquitetado para que haja um início, um meio e um fim. E que esse fim está sempre próximo. Quantas vezes você já ouviu falar por aí? Início, meio e um fim. Então, essa tradição tem uma forma cronística judaico-cristã, adaptada em um discurso que indica que nossa visão e tempo e mundo dialoga com os valores da cultura religiosa monoteísta de Hebreus e suas formas de adaptação cristã. Se nós pegarmos a nossa lei, nós vamos ver que a lei, ela fala do Velho Testamento. Você tem muitos exemplos nas ruas que você anda, nas músicas que você ouve, nas roupas que as pessoas estão vestindo, nos templos. Você tem exemplos de cópias que foi do passado. Aqui nós chegamos então nessa tradição judaico-cristã. E a tradição dessas religiões
acaba sendo marcante para o entendimento da própria história como disciplina e a ideia de que nós nos construímos como seres sociais a partir dessa lógica cronológica. Porque se a filosofia, a ciência, a religião, ela vem copiando, melhorando, adaptando, nós como ser humano também seguimos essa lógica. A história cronológica vai mostrando a evolução do ser humano. Livros contam histórias, as pessoas aprendem e vivem aquilo. Aí tem aqueles que aprendem de um jeito, interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro, e aí as pessoas começam a pensar diferente. Mas está seguindo uma fonte. O Ocidente segue uma fonte que é do Oriente. Mas se existisse uma ideia aqui que fosse só nossa, outros povos também poderiam copiar. Ou existe e copiam. Por quê? Porque o ser humano, ele vive assim. Ele vive melhorando a ideia do outro. E é errado? Isso não é errado. Isso é evolução. Isso é evoluir. Porque as informações estão para todos. E quando essas informações estão para todos, todos têm o privilégio de alcançá-las, mas nem todos alcançam. E quando nem todos alcançam, alguns alcançam. E alguns alcançam a ideia que esse alcançou. É o caso da ciência. É o caso da filosofia, da medicina, de todos os ramos, onde tem um pensador, o outro vem, estuda ele, melhora a ideia dele, modifica alguma ideia, faz crítica daquela ideia, coloca outra ideia defendendo contra aquela, mas isso é a evolução. É a maneira do ser humano evoluir, é a maneira do pessoal pensar. Então, registros de tempo, de um caminho único de história, que pode ser lineares ou ter versões. Por exemplo, o Novo Testamento cristão. O Novo Testamento é uma explicação do Antigo Testamento, de uma outra visão. Mas é uma explicação do que viviam lá. Só que muitas vezes lá aprisionava e o Novo Testamento veio para abrir as portas da evolução. O Novo Testamento, então, é um modelo renovado, modificado, explicado com outras visões do Velho Testamento. Então, reproduzir pelo tempo a identidade do grupo e a explicação do funcionamento do mundo. É isso que o homem faz. Reproduz. Ele pega uma ideia, refaz essa ideia, modifica. Então, mesmo quando os livros são traduzidos e discutidos, mesmo que se estude que suas narrativas não são lineares, eles ainda mantêm essa ideia. A tradução, ela tira muita originalidade do texto. Uma ideia que deveria partir para um lado, dependendo da tradução, ele modifica. Mas, no geral, nós vamos entender que os livros, as narrativas, elas mantêm a ideia central. Exemplo, um evento relacionado a Jesus, como a Páscoa, pode ter formações diferentes, com Marcos se misturando com as práticas judaicas e João as negando profundamente. Dentro do mesmo livro, Novo Testamento. São dois livros dentro do Novo Testamento, mas dentro de um compilado formado como Novo Testamento, ideias diferentes. Mas mantêm a ideia principal. Se eu for falar de um objetivo, então existem os objetivos específicos e o objetivo geral. Então o objetivo geral, ele permanece. Os específicos mudam. Mas a ideia central é a mesma. Ele vai buscar em outras fontes. Ele vai fazer síntese. Ele vai fazer modificações de
Objetivos específicos, estou dando um exemplo para entender. Outro ponto que é importante é que os livros são diferentes. Os registros sobre a tradição do Pentateuco, por exemplo, apesar de se manifestarem tanto na tradição hebraica como na tradição cristã, foram adaptados e multiplicados a partir das suas histórias e relações políticas. Eles dialogam por construir a tradição monoteísta. Os dois possuem a tradição monoteísta. Novo Testamento, o Velho Testamento, ele fala com o islamismo. Então, assim, um livro sagrado, Torá, Velho Testamento, fala com o cristianismo e fala com o islamismo. Mas outros povos viveram uma história. Esse livro tem história de outros povos que não são cristãos, não são judaicos, que não são islâmicos. Então, é uma sequência de informações que vem repassando na humanidade. Vem até os nossos dias e vai perdurar. Modificado, sim. Redefinido, sim. Mas focos históricos vão permanecer. Dogmas vão permanecer. Mas como interpretar o Deus monoteísta nas sociedades antigas? Nós estamos falando de cristianismo, de islamismo, onde se crê em um único Deus. Mas e a formação? E a maneira como os deuses foram rediscutidos para o Deus único? Primeiro de um povo e depois em uma fórmula teológica, como único, onipotente, onipresente. Então nós temos na história templates, figuras, relatos, momentos específicos, pessoas que creem naquilo, pessoas que descreem daquilo, pessoas que vê uma oportunidade numa religião de subir ao mundo das ideias, pessoas que vê na religião do próximo o demônio, coisa que é um absurdo para ele, se escandaliza. Esse é o ser humano.